Fala Logtechers, começando mais um Podercast, o podcast da 3R Logtech. Hoje estou aqui com um convidado super especial, Antônio Queiroz, diretor da Buslog, mas vou deixar ele se apresentar melhor. Obrigado aí pela presença, Antônio. Primeiro, obrigado aí pelo convite de estar participando aqui com vocês hoje desse bate-papo, né? Então, me apresentar aqui rapidamente aí para a turma que está acompanhando a gente. Sou o Antônio Queiroz. Vim compartilhar com vocês aqui, fazer esse bate-papo aqui relacionado à logística e transporte, os desafios aí que a gente tem visto. Já estou há algum tempo no mercado, são 25 anos aí de experiência. Passei por algumas grandes empresas familiares, outras multinacionais. Uma boa parte dessa minha experiência passei também pela FedEx, passei pela Jadlog. E hoje à frente aí desse desafio na Buslog, né, que a gente vai comentar um pouco da transformação da empresa também, o que ela está se transformando aí no mercado e trazendo as novidades para a gente poder, enfim, entrar nos detalhes aqui e fazer um bate-papo bem legal com todos vocês. Bacana, bacana. Obrigado, Antônio. Sim, foi uma coincidência grande, eu te contei, né? Mas eu estava participando ali de um treinamento da Inlog, no Inlog Day, e aí o Antônio com uma palestra super bacana ali, né? De comercial, growth, estratégias aí para transportador. E no mesmo dia eu soube que ele estava assumindo a diretoria da Buslog, que já é um parceiro da 3R de alguns anos. E a gente marcou um papo e se conheceu melhor. Eu falei, Antônio, a gente precisa gravar aí para você compartilhar com o público aí da 3R toda essa bagagem que eu achei super interessante da palestra e também, né, esse momento da Buslog e toda a estratégia aí para esse segmento. Antônio, começando por essa parte comercial, né, achei super interessante lá o conteúdo que você publicou ali, a questão, né, de segmentação, de definir o perfil ideal de cliente. Traz um pouquinho aí, resumido, essa visão, que eu acho que vai ser bem bacana compartilhar isso com o público transportador. Hein? Bacana, Renan. Bom, acho que o legal que a gente explorou aí durante essa conversa, essa apresentação, e dentro do mercado de logística e transporte do Brasil, né, que é um mercado com inúmeros desafios aí, enfim, assim, sou apaixonado pela logística e vivo pensando em relação, né, a desafios que a gente tem que superar. Mas um dos pontos fundamentais para um operador logístico, para uma transportadora que quer realmente ter um desempenho e sucesso no mercado, é saber se posicionar, né? Acho que no final do dia várias oportunidades elas acabam aparecendo e batendo na sua porta, mas é importante você saber aquilo que você faz bem feito, aquilo que é o teu diferencial de mercado e como você se posiciona para resolver a dor desse cliente e estar bem, né, posicionado para fazer um serviço de excelência. Né? Então, esse processo de posicionamento é dentro de um mercado que te oferece bastante alternativas, né? Como é que você vai entender aquilo que você é forte, fazer uma pesquisa de go-to-market, entender quais são, né, como é que é o teu mercado, como é que estão os teus clientes, como é que estão os teus concorrentes, né, internalizar isso para dentro da tua empresa, fazer uma análise de, né, como é que você vai se estruturar para atender bem o mercado e depois fazer a execução disso. Né? E aí, a partir da execução, também você ir monitorando e ir sabendo o que é que está funcionando ou não. Né? Então, trazendo aqui um pouco mais para a parte prática, né, para o pessoal entender, o que a gente fala muito, né? O segmento de transporte é um segmento muito amplo. Né? Então, a partir do momento que eu decido ir para o mercado, né, qual é o mercado que eu vou atacar? Né? Então, geralmente, uma primeira reflexão que vem é: eu vou atacar um mercado B2B ou vou atacar um mercado B2C? É uma opção que você tem. Né? Então, você pode se especializar em estar mais bem preparado para atender o mercado com entregas B2B, ou você pode decidir ir no mercado B2C com mais entregas residenciais e alternativas de soluções específicas para isso. Mas muitas vezes não é só isso que você vai avaliar. Falar assim, poxa, eu quero atuar no mercado de B2B. A partir daí tem uma série de variações, né, que é o que a gente vai discutindo. Eu vou ser um operador de B2B que for estar na carga dedicada, num FTL, ou vou estar num LTL, vou ser uma solução que eu vou fazer um end-to-end, ou vou estar ali especializado num first, num middle ou num last mile. Então, todas essas variações aí dentro do serviço são coisas que você tem que avaliar para, a partir dali, você definir que mercado que você vai atacar e, mais uma vez, qual vai ser o teu diferencial em relação àquilo ali. Né? Então, toda essa parte de posicionamento, né, a gente fala, posicionamento, então, primeiro posicionei minha empresa, quais são os mercados que eu quero atacar, depois eu posso ir numa linha de segmentação e devo ir numa linha de segmentação, quais são os mercados mais específicos que eu quero trabalhar.
poxa, me posicionei, me segmentei, né? Assim, qual é o perfil de cliente ideal agora também que eu quero buscar, e a partir daí você estruturar a atuação comercial, né? E não começar a estruturação ou a ação comercial sem passar por essas etapas anteriores, né? Se você começar uma ação comercial sem estar com isso aí bem alinhado, provavelmente você, enfim, não vai chegar naquele objetivo que você quer, né? Então, foi um pouco sobre isso, sobre essa questão de posicionamento que a gente conversou e que definitivamente é uma coisa que eu acredito muito no mercado de logística e transporte. Acho que quem quer fazer tudo, né, acaba não conseguindo entregar um serviço que se diferencie no mercado. Então, você saber quais são as tuas fortalezas, né, e como é que você vai potencializar isso é o que vai te diferenciar do mercado e fazer você ter sucesso no mercado que você atua. E tem algum modelo que você sugere que o pessoal siga, assim, para ser mais didático? Porque, pelo que eu entendi, né, você faz ali tipo um canvas, né, chega numa proposta de valor para um perfil ideal de cliente que você já está buscando, e em cima disso você segmenta ali sua força comercial. De forma bem resumida, seria isso aí, né, olhando para o mercado de transporte. Tem algum modelo, um caminho aí, livros que você indica para poder deixar isso mais tangível para o pequeno transportador? Pô, legal. Boa pergunta, boa pergunta. Porque esse é um dos temas que a gente conversa bastante, que, né, a literatura técnica da logística e transporte no Brasil, ela é uma literatura, e eu diria assim, sem nenhum tipo de ofensa a quem estuda, né, né, o assunto, né, é uma literatura que não é tão vasta, que não é tão extensa, que ela não traz tanto conteúdo quanto eu imagino que você precise para aplicar aquilo ali né, na sua vida prática, né? Então, o que a gente tem discutido muito no mercado, né, são esses eventos, né, essas oportunidades de network que você tem, escutar um podcast, trocar experiência, porque a partir daí você vai ter muito conteúdo, né, participar de cursos, né, participar de eventos, porque ali você tem muita informação que está acontecendo em tempo real, né? São desafios que estão sendo enfrentados ali no dia a dia, não são desafios que aconteceram há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás os desafios eram outros, a logística que existia era uma outra logística, né? Então, na literatura, geralmente você vai buscar alguma coisa que, óbvio, vai te ajudar, né? Indiscutivelmente, estudar é fundamental, mas pensando nos desafios atuais que você tem, né? Você está se atualizando, participando de eventos, de cursos, né? Eventos de network, é o que vai trazer uma diferença bacana, né? Então, do ponto de vista de modelo, né, que você perguntou, eu acho que é um modelo que ele passa por você pensar, né, no teu posicionamento para o mercado, né, a partir desse posicionamento, quer decidir se eu vou trabalhar no transporte fracionado, num transporte mais consolidado, se eu quero ser um operador logístico e fazer uma operação também de warehousing, ou se eu quero derivar eventualmente sim ou não para um transporte internacional. Então, você fazer primeiro um exercício de posicionamento, né? Então, primeira fase seria o posicionamento, segunda fase, um exercício de segmentação, aí pensar em segmentos de mercado. Uma terceira fase, pensar em perfil de cliente, né, que é uma coisa que a gente discute muito. Fala, poxa, o cliente que eu quero atender, né, é um cliente pessoa física, um cliente pessoa jurídica, é um cliente que, poxa, são empresas nacionais, decidir pela pessoa jurídica, mas são empresas nacionais, são empresas multinacionais. Então, ali você pode fazer uma discussão de que cliente eu quero atender, né? E, a partir daí, começar a tua estruturação comercial, né? Então, eu diria essas 4 etapas, né? Posicionamento, segmentação, perfil de cliente e aí partir para a tua estruturação e tua execução comercial. Acho que são 4 passos aí que funcionam bem, pelo menos funcionaram super bem durante aí a minha trajetória profissional. Fantástico, obrigado aí por compartilhar. E agora um desafio novo, né? Comandando aí a operação da Buslog. E como que você enxerga hoje esse posicionamento na Buslog, né? Fazendo um exercício aí, trazendo todo esse contexto para a operação que você está hoje. Perfeito. Sim, baita desafio. Estou extremamente animado com as perspectivas aí que se abrem, né? Porque pensando na solução da Buslog, e só dando um passo atrás aí para a turma que está acompanhando a gente entender também,
A Buslog hoje ela faz parte do grupo JCA, né, que é um dos maiores grupos de transporte de passageiro do país, né, que une entre as principais marcas, né, do grupo JCA. A gente tem a Aviação Cometa, a Catarinense e a 1001. Né? Então, isso dá uma cobertura praticamente total da empresa na região sul e sudeste, né, com exceção do estado do Espírito Santo. Então, a Buslog é a empresa do grupo que opera encomenda utilizando a malha rodoviária dessas três empresas, Aviação Cometa, Catarinense e 1001. Né? Então, assim, do ponto de vista de solução, né, o que a Buslog tem para oferecer para o mercado, e uma coisa que eu também acredito muito, né, é ocupar bem as ociosidades e otimizar o fluxo logístico, né, porque no final do dia a gente pega toda essa estrutura, né, de transporte de passageiro que está se conectando todos os dias com milhares de origens e destinos para viabilizar o fluxo da carga. Né? Então, pensando no desafio brasileiro da logística, que muitas vezes tem um desafio de, né, conseguir ter uma boa frequência, uma boa regularidade de prazo, prazos rápidos, confiabilidade no serviço, na hora que você pluga uma malha rodoviária de passageiro nessa solução, você ocupa um espaço que é um espaço importante para que a logística brasileira funcione de forma mais eficiente. Né? Então, naturalmente, a gente está discutindo as fortalezas da empresa e fortalecer tudo aquilo que ela faz bem feito, né? Mas também revisando algumas posições, né, de posicionamento, como é que a gente se diferencia mais ainda no mercado para que essa solução seja cada vez mais aplicada. Né? Porque eu não tenho dúvida que essa solução, ao ser aplicada, ela favorece demais a logística brasileira, favorece demais os clientes que utilizam o serviço e favorece demais os parceiros com quem a gente trabalha. Então, acho que é um modelo vencedor. Né? Agora, um baita desafio da gente fazer isso aí crescer cada vez mais. Legal. E aí, em cima desse modelo, né, quais são as principais dores que a Buslog consegue resolver aí do segmento? Perfeito. Eu diria que o primeiro aspecto está relacionado ao aspecto de velocidade, regularidade e confiabilidade. Né? Então, se pensar no transporte, né, o quão mais rápido você conseguir ser, o quão mais eficiente, mais regular você se estabelece, assim, isso gera um baita valor para o teu cliente. Né? Então, o que eu estou falando com isso? Né? Hoje, o transporte, né, você ter essa frequência e saber que todo dia você vai sair do ponto A para o ponto B, e aí, utilizando a malha rodoviária de ônibus, você sabe que horas eu vou sair, com que frequência eu vou sair, e mais importante ainda, que horas eu vou chegar lá no destino. E isso traz uma perspectiva de velocidade, mais uma vez, e confiabilidade para o mercado, que é muito importante. Né? Então, resolve uma dor do cliente. E pensando principalmente o que a gente fala da democratização da logística, né? E pensando num país de dimensões continentais como o Brasil, que tem um desafio de interiorização, né? Então essa malha de rodoviária de ônibus que todo dia, né, sai das capitais para os grandes interiores e para diversos interiores e sai dos interiores para as capitais, ou eventualmente está conectando cidades de interior, isso tem muito valor, porque no final do dia você tem um fluxo de carga, né? Então, se você pensar num transportador tradicional, ele tem esse desafio logístico de muitas vezes ter que chegar num destino que tem pouco volume de carga. E aí ele vai ter o desafio de ter que escolher e ter uma dor. Né? Falou o seguinte, ou vou mandar essa carga para esse destino com um custo muito alto, porque vou ter um carro pouco ocupado para fazer essa carga chegar lá nesse destino, ou vou piorar meu prazo porque vou ficar esperando essa carga consolidar com outras para eu ir com volume legal. Né? E essa é uma baita dor que a gente não tem, né? Porque a gente tem a frequência dos ônibus e a gente consegue fazer essa carga chegar muito rápida lá. Né? Então, eu diria que do ponto de vista de dor, né, uma primeira dor, com certeza, é essa dor da velocidade e da regularidade. Né? E o segundo ponto, acho que com proposta de valor, é o portfólio de serviços que a empresa tem. Então, hoje a gente tem alternativas para servir o mercado da forma como o mercado vê que faz sentido ser atendido. Né? Então, o que eu estou falando com isso, a empresa hoje tem soluções que envolvem soluções que a gente chama de balcão, né? Mas para o mercado é até mais conhecido como loja a loja. Né? Então, você como consumidor, né, ou como empresa usuária do serviço, você vai até uma loja Buslog, despacha o seu pacote e retira esse pacote no destino. Né? Então, é uma alternativa de serviço que te dá muita comodidade, eficiência do ponto de vista de prazo e preço.
Tem a solução que a gente chama de solução conforto, né, que é o porta a porta. Então, eu vou coletar na casa do cliente, entrego na casa do cliente final, e aí faço a solução porta a porta. Tenho as derivações disso, né? Então, o cliente pode me exigir a coleta e escolher que eu entregue num balcão, ou pode entregar no meu balcão e escolher que eu entregue em casa. Então, também é uma alternativa de prazo e preço que a gente consegue combinar de forma muito satisfatória. E, por fim, e depois podemos comentar um pouco mais, a gente tem uma solução que a gente está chamando hoje de solução Conecta, né? Que principalmente é uma solução que a gente está colocando à disposição de grandes empresas de transporte e grandes embarcadores, né? Porque, da mesma forma como eu atendo, né, o cliente que está enviando a carga dele, eu entendo que a nossa proposta de valor para determinadas rotas e situações, ela também pode ajudar o grande transportador, né? Então, também interessa para a gente, né, tá fazendo esse complemento de solução, né? Então, muito mais do que concorrer, a gente juntar forças para, dentro desse aspecto, a gente conseguir também fazer um serviço bacana, que, mais uma vez, eu acho que encaixa no desafio logístico brasileiro, né? Dificilmente você vai ter uma solução que atenda a tudo, né? Então, a combinação de diversas empresas atuando naquilo que ela tem como diferencial competitivo faz você entregar para o mercado uma solução melhor, né? E vai gerar benefício para todo mundo. Sem dúvida. Né? Então, sem dúvida. mais do que competir, como é que a gente consegue colaborar para, nessa colaboração, a gente gerar valor e todo mundo sair ganhando. Né? Acho que essa é a ideia que a gente está perseguindo agora, e com certeza a gente vai ter bastante sucesso. Não, legal. Então, assim, tem toda essa parceria aí com os grandes players, que eu acho que é um caminho bem legal, mas me interessou também o termo que você usou da democratização, né? Então, Sim. Eu, Renan, por exemplo, né, pessoa física, eu consigo ir numa loja Buslog e eu vendi essa caneca, eu vou lá e compro e despacho para entregar na casa do comprador. Como é que seria essa jornada? Exato. Aí? Essa é uma das alternativas do serviço que eu comentei, né? Então, você tem essa opção de você ir até o balcão e escolher um serviço que vai te entregar essa mercadoria lá na casa do destinatário final, né? E aí o que a gente tem discutido bastante é como essa jornada, como é que a gente consegue digitalizar ela o máximo possível, né? E trazer a tecnologia a nosso favor, né? Então, para exemplificar, né, hoje o Renan teria essa possibilidade de, poxa, vendi pelo meu site e vou lá na loja Burlog fazer o despacho, e lá na loja você vai ser super bem atendido, né? E vai fazer o seu despacho, mas você pode antecipar todo esse processo e fazer esse processo de emissão da documentação e preparação da carga de forma digital, né? Através do site da Burlog, e aí na hora que você chega para ser atendido lá na loja, você faz um processo muito mais rápido, muito mais eficiente, ocupa menos o teu tempo, e dali você segue o fluxo, né? Então, acho que esse é um outro aspecto importante que a gente tem trabalhado, e a parte de tecnologia aí tem sido super importante para a gente, que é nessa digitalização dos processos, né, a gente fazer todas as informações que estão fluindo dentro do nosso sistema operacional, eles estarem disponíveis para o consumidor, o cliente, também poder consumir e saber a jornada da carga dele, né, desde o momento que ela foi despachada até o momento dela que ela foi entregue, né? Então, de novo, são várias alternativas, né? Assim, poxa, o Renan, não quero ir na loja Buslog e despachar o meu pacote, vai ocupar muito meu tempo, eu quero alguma coisa mais conveniente. Poxa, pode solicitar a coleta, né? A Buslog também pode ir lá, coletar essa mercadoria em você e fazer a entrega final. Então, de novo, são disponibilidades de serviço diferente para se adequar da melhor forma possível para aquilo que você precisa. E para perfis ideais de clientes também diferentes, né? Então, voltando lá no início da conversa ali, aquela estratégia, né, de go-to-market. Então, para esse público, qual que seria o canal de venda? Esse público do pequeno embarcador, do pequeno seller ou até da pessoa física? Poxa, excelente pergunta, excelente pergunta. A gente costuma falar que todos os canais de venda, eles podem atender todos os serviços que a gente tem, mas obviamente existem canais de venda mais adequados para cada tipo de serviço que a gente oferece, né? Então, por exemplo, hoje para esse
né, para esse embarcador que utiliza esse pequeno embarcador, até mesmo a pessoa física, que utiliza o nosso balcão, né, o que a gente tem investido muito é no atendimento digital, né, que ele consiga consumir o serviço da Burlog da melhor forma possível através dos canais digitais. Então, acessando um site, acessando as nossas redes sociais, enfim, ele conseguir realmente ter uma jornada digital eficiente para ele, né, na experiência antes, durante e depois, ele ter um super bom atendimento em relação a isso, né. Pensando já um pouco nos pequenos empreendedores, médias empresas que precisam do serviço e precisam de um atendimento mais diferenciado, a gente tem a nossa força de vendas, né? Então, a gente tem a força de vendas, tanto uma força de vendas interna, que contacta os clientes da gente, né, via telefone, via digital, ou os nossos vendedores externos que estão fazendo esse relacionamento com a nossa base de clientes, porque aí são clientes maiores que precisam de uma atenção diferenciada, né, negociações específicas, então ter essa força comercial, né, interagindo com esses clientes para a gente é o que faz a diferença no final do dia, né? E por fim, nessa solução Conecta, aí, que a gente está também indo atrás de grandes embarcadores e grandes transportadores, a gente entende aí que são relações mais estratégicas, inclusive, porque geralmente você tem que fazer um projeto para conseguir, né, abordar bem a operação e aonde é que você encaixa, aonde você entra como diferencial, né, competitivo. E isso a gente tem feito de uma forma também com um atendimento comercial muito específico, né, também com a nossa equipe de vendas, né, mas utilizando também uma equipe de soluções, de projetos que a gente tem para estar interagindo e montando a solução, né. Então, né, no final a gente sempre fala que, do ponto de vista de canal de vendas, né, a gente tem o nosso canal digital, a gente tem o nosso canal que são as forças... A gente tem um canal que é a força de vendas, né, tanto vendas internas quanto vendas externas. E o outro canal é o que a gente vende através da nossa rede parceira, né? Então, a gente também tem agências parceiras espalhadas pela região de atendimento da Burlog, que ele está ali numa região que ele também faz algum relacionamento comercial, né? Então, pensa alguma cidade por exemplo, uma Londrina, uma Maringá, uma Ribeirão Preto, uma Franca, né? Existem agentes parceiros nossos lá que estão provendo um atendimento personalizado também para clientes daquela região, né? Então, a gente sabe como o Brasil é, como culturalmente o brasileiro é, como brasileiro, como nós gostamos de ser bem atendido por pessoas que têm afinidade, inclusive cultural, com a gente. Nada melhor do que uma pessoa lá em Ribeirão Preto estar sendo atendida por um empresário local, né, que é um parceiro da Burlog e está conseguindo dar um atendimento diferenciado lá para quem está lá na região. Então, esses são os principais canais de vendas que a gente tem trabalhado, né? Mais uma vez, canal digital, canal de vendas interno e externo e a nossa rede parceira. Muito bacana, porque conecta bastante com o início da conversa e essas estratégias, ou seja, para cada perfil ideal ali, você tem um canal para poder atingir melhor ele, atender melhor de acordo com a necessidade e a proposta de valor para aquele perfil ali. Então, né, não é só pensar em abrangência de operação, mas também pensar na cobertura comercial, né? Cobertura comercial, sem dúvida, então, sem dúvida, sem fantástico. dúvida. É exatamente nesse sentido, né, de você conseguir, resgatando um pouco do começo da conversa, né, poxa, me posicionei, segmentei, né, identifiquei qual é o cliente que eu quero. Agora, como é que vai ser a tua estruturação comercial, né? Como é que você vai conseguir cobrir, né, esses clientes e a forma como a gente soluciona essa dor? Qual é a melhor forma de estar fazendo essa interlocução com o cliente? Então, indiscutivelmente, né, é uma coisa que eu acredito bastante. Eu acho que a gente tem várias provas aí no mercado também, o quanto isso é eficiente, né, fazer esse teu canal comercial conseguir transmitir de forma muito clara e eficiente para o mercado quais são as tuas soluções. Fantástico. Pegando um gancho aí nesse último comentário também, a gente falou um pouco de abrangência, né? E aí abrangência operacional. Como que está hoje a abrangência dessa operação, até para deixar claro aí para o pessoal onde que tem esse serviço, as praças, né? Excelente, excelente. Então, hoje a Burlog está presente em toda a região sudeste e sul do Brasil, com exceção do estado do Espírito Santo, né? Então, para a gente nomear aqui os estados, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio e Minas são os estados que a gente cobre, né? Mais uma vez se beneficiando da rede de transporte de passageiros Cometa 1001 e Catarinense.
e aí conectando, enfim, diversas cidades, são mais de 1.000 origens e destinos aí que a gente conecta todos os dias, mais de 2.000 ônibus transitando, mais de 200 agências, então de fato é uma capilaridade, né, super relevante para que a gente consiga, né, chegar em todos esses destinos e conseguir conectar com eficiência, né, essa região que a gente atende, né? Muitas vezes o mercado vem e fala, poxa, mas você não atende uma região centro-oeste, você não atende uma região nordeste, poxa, você não tem uma cobertura Brasil. E eu acho que aí vem também uma questão de posicionamento mais uma vez, né? Assim, o objetivo e a estratégia da empresa é realmente ser muito forte, se utilizando dos ativos e da disponibilidade que ela tem na região que ela já atua, né? Que, como eu falei, é a região Sudeste e Sul, né, com exceção aí do Espírito Santo. E essa é uma decisão, porque às vezes a oportunidade bate na tua porta e fala, puta, mas vocês prestam um serviço tão bom para mim nessa região, será que você não queria levar uma carga para mim para o Nordeste? Mas, poxa, eu não tenho malha rodoviária do grupo de ônibus, teria que contratar um caminhão e, puta, eu não quero contratar esse caminhão porque não faz parte do negócio da empresa. Então essas são decisões às vezes difíceis, né, porque você tem a oportunidade da receita ali, né, você fica tentado a querer fazer um crescimento, mas volta no ponto inicial, você precisa saber qual é o teu ponto forte, aonde é que você diferencia e focar naquilo ali, né? Então, o nosso foco é realmente crescer nessa região que a gente atua hoje. E aí faz a distribuição mesmo nos interiores? Todos os interiores, assim, Desses estados? boa parte dos interiores desses estados tem a cobertura. Eu diria que do ponto de vista de PIB, né, a gente deve alcançar aí 90%, 95% da cobertura. E existem algumas cidades do interior que, obviamente, a gente não atende porque a gente não tem fluxo de ônibus ou de passageiro indo até lá, né? Não são linhas que o grupo JCA, por exemplo, opera, né? Então, eu tenho algumas cidades, regiões do interior que eu não atendo. Mas para o cliente, isso fica transparente para ele quando a gente está fazendo a negociação, né? Mas pensando nesses estados que a gente atua, 90% a 95% do PIB está coberto com a malha que a gente tem da Burlog. Fantástico, fantástico. Então é sempre bom a gente pensar para onde tem gente indo, né? A nossa encomenda está indo junto, né? Então isso é muito bacana. Fantástico. E como você disse, né, é a democratização, né? Acho que isso que é, né, e todos esses canais atuando e sendo receptivos a essas demandas é realmente uma forma de democratizar, né? Total, Renan. Eu vou trazer um exemplo, né? Acho que para sempre ficar mais claro aí para quem está ouvindo a gente, né? Então, poxa, se você pensar num transporte tradicional, né? Eventualmente eu sou um empreendedor e estou numa cidade de interior e, puta, podemos pegar qualquer exemplo aqui de uma cidade, vamos pegar de novo uma cidade interior, mas que é uma cidade relevante, mas enfim, uma Ribeirão Preto, por exemplo, eu sou um empreendedor lá e eventualmente um provedor de transporte tradicional, né? Ele não consegue ter um fluxo diário de carga trazendo de Ribeirão para São Paulo, né? Muitas vezes de São Paulo para Ribeirão existe um fluxo maior do que de Ribeirão para São Paulo, né? Então, um transportador tradicional ele vai eventualmente consolidar alguma carga ali para trazer de Ribeirão de volta para São Paulo e distribuir. Então, imagina você empreendedor que está ali em Ribeirão, que tem por exemplo, o teu e-commerce, né? E você concorre com gente que está em São Paulo oferecendo entrega no mesmo dia ou no dia seguinte. E você lá em Ribeirão vendendo teu produto, o teu melhor prazo no mercado é chegar em São Paulo em 2 dias ou em 3 dias, né? Poxa, você vai ter uma desvantagem de prazo para competir, né? Então, quando a gente fala em democratização, é oferecer um serviço para quem está lá em Ribeirão, por exemplo, falar o seguinte, cara, você despacha essa carga com a gente hoje, numa disponibilidade dessa de horário que a gente tem, aí são diversas saídas ao longo do dia, e você pode ter essa carga disponível ainda dentro do mesmo dia ou, na pior das hipóteses, no dia seguinte. Então, você já pode voltar lá no teu site e oferecer uma entrega de São Paulo no dia seguinte, e não mais em D2, D3, né? E a partir dali o teu e-commerce está competindo com quem está aqui num grande centro, né? Então, isso é o que a gente chama de democratização, né? Obviamente, eu dei o exemplo aqui de Ribeirão, que é uma grande cidade aqui do interior de São Paulo, mas isso se replica para interiores do Paraná, interiores de Santa Catarina, interiores do Rio Grande do Sul, interiores de Minas Gerais. Ou seja, então, essa democratização de fazer quem está mais afastado do grande centro ter prazo competitivo, ter preço competitivo e ter solução é algo que a gente acredita bastante. E a tecnologia tem sido um habilitador aí para todo esse modelo, né? Como que você enxerga o papel da tecnologia nessa complexidade toda de operação?
Super relevante, né? Eu acho que desde o início da história da Burlog, a tecnologia ela tem um aspecto fundamental, né? E vocês têm sido aí um parceiro super relevante nessa estruturação, porque mesmo se tratando de uma operação de transporte, que é uma operação, digamos, entre aspas, tradicional, ela é uma operação que tem particularidades por ser uma operação que trafega via malha rodoviária de ônibus, né? Então isso também trouxe alguns desafios para a gente do ponto de vista de solução sistêmica, né? Então a possibilidade de customizar, né? E construir, por exemplo, um sistema de TMS que endereçasse essas necessidades para a gente foi super relevante, né? E continua sendo, né? Porque eu acho que dentro de um mercado que se transforma com muita velocidade, a gente ter uma parceria do ponto de vista de sistemas, de solução, que habilita a gente responder para o mercado na velocidade que o mercado precisa, faz muita diferença, né? Então, o terceiro aspecto, né, eu falei um pouco sobre velocidade, falei sobre portfólio de serviço, mas o terceiro pilar também da nossa transformação dentro da Burlog é fazer ela cada vez mais digital, né, essa jornada seja cada vez mais eficiente do ponto de vista tecnológico e definitivamente, né, acho que logística sem tecnologia, sei lá, talvez seja alguma outra coisa que não seja logística, né? Então, tecnologia sempre foi, continua sendo e vai ser, né, um diferencial que a gente tem daqui para frente. Ter, né, parceiros que respondam nessa velocidade que a gente precisa tem sido aí um grande diferencial. E é uma grande honra para nós. Eu aproveito aí para agradecer a todo o time, né? Tem um time fantástico, né, em todas as áreas, operacional, comercial, TI, né? A turma também sempre junto aí com a gente. São já quase 5 anos aí de parceria. E a gente fica muito feliz de ver esse sucesso, esse crescimento da Buslog e muito honrado por participar disso, né? Então, te agradeço muito. E levando um pouco ali para o universo do destinatário, tudo isso que a gente comentou, esses modelos de operação e tudo, ele consegue ter a rastreabilidade ali, né? Então, hoje, se ele consegue despachar para Ribeirão, ele vai conseguir através ali das ferramentas também, que isso acaba agregando muito valor para esse destinatário, né? E ele consegue ter toda a rastreabilidade ali, etapa por etapa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Com certeza, né? Isso é uma das situações que hoje, se você quiser, né, ter sucesso no transporte, é mandatório que você consiga disponibilizar boas informações. E aí você lembrou bem, né, Renan? Tanto para o embarcador quanto para o destinatário que está ali esperando a mercadoria para receber ela, né? E aí, mais uma vez, a importância, né, do nosso sistema, né, do nosso sistema operacional que faz o traqueamento, né, de todos esses status, né, desde o momento que a mercadoria é coletada ou é despachada num ponto da gente, a partir dali, né, para frente a gente tem todo o tracking e visibilidade aí em tempo real, né, isso no nosso sistema operacional, no nosso TMS, e aí também como a gente faz a integração hoje do nosso TMS com a solução de front-end para o cliente, né, que está consumindo a informação ou através de um site, do rastreamento, ou eventualmente a gente alimentando ele com notificações proativas, né, que a mercadoria está saindo para entrega, ou que eventualmente pode, né, eu sempre falo que no transporte pode acontecer situações que eu não vou entregar naquele prazo prometido, mas tão importante quanto entregar a carga no prazo é se você tiver algum problema, você conseguir notificar o cliente, né, de qual é uma nova previsão de entrega, né? Então, tudo isso são soluções que a gente está afinando, né, que a gente está ajustando para que esse cliente destinatário ele tenha a melhor experiência possível, né? E aí, mais uma vez, a importância da nossa solução sistêmica, do nosso TMS, para que ele consiga, né, alimentar com velocidade, em tempo real, a informação que vai lá para o cliente final. Então, definitivamente, isso é o que a gente acredita, né, e mandatório para que a gente tenha sucesso nos planos que a gente está traçando. Antônio, um ponto que acabou, né, me vindo na cabeça aqui, mas que eu acho que também é legal a gente comunicar, já que a gente detalhou tanto aí, quais os tipos de carga, tem limites, dimensões, Aham. como que funciona isso? Boa, boa. Não, legal, Renan. Boa pergunta também. Então, do ponto de vista de
Bom, em segmentos a gente atua nos mais diversos segmentos de mercado que a gente tem, né? Acho que do ponto de vista de peso da carga, a gente tem que se adequar, obviamente, também ao tamanho do bagageiro do ônibus, que é onde, né, a nossa mercadoria, a nossa encomenda, ela transita, né? Então, hoje a gente tem um limite de 50 quilos por volume, né? Essa é uma limitação que a gente tem, tanto do ponto de vista de carregamento nos ônibus, mas também de manuseio, né? Então, também a Burlog ela se posiciona como uma solução que o manuseio dos produtos, a gente tem muito foco em manuseio de produtos sensíveis também, porque a operação ela é uma operação manual, né? Então, tanto de carregamento quanto de descarregamento. Então, é uma operação que tem cuidado em relação à tua encomenda, né? Então, do ponto de vista de peso, ela tem um limitador ali de 50 quilos por encomenda, e também existem alguns limitadores de dimensão, né, que para entrar ali dentro do bagageiro do ônibus também tem essas limitações de dimensão, né? Eu não vou lembrar aqui de cabeça quais são as limitações, mas se você for lá no site, né, e fazer a sua consulta, ali está super claro e fácil das pessoas consultarem quais são esses limites de dimensão, né? Mas eu diria que não é nada restritivo, né, que dentro desses limites de peso, dimensão e etc., a gente consegue absorver aí muita demanda, né? Então, acho que é uma solução aí que tem boa aderência aí com as principais necessidades aí de mercado. Legal. Eu ia te fazer também essa pergunta de se eu quisesse pegar essas informações e contratar onde eu iria, então é direto no site da Buslog, buslog.com.br. É isso aí. Esse é o nosso site, né? Então lá você consegue fazer cotações, dimensionamento, então você joga lá a dimensão do teu produto, o teu peso, qual é a tua origem, qual é o teu destino, e ali vai te dar, né, todas as informações que você precisa, né? Tanto do ponto de vista comercial, de frete, de valor em relação ao que você vai ter com aquela encomenda, como também de cobertura, né? Então, qual é a agência Burlog que está mais próxima de você para você fazer um envio, né? Qual vai ser a agência Burlog no destino mais próximo, se for um serviço que você vai despachar na nossa agência, vai retirar na nossa agência, né? Se for um serviço, obviamente, de coleta e entrega, né, você vai colocar ali o teu endereço. Então ali no site você consegue se divertir de uma forma bacana, né, e buscar e ter as informações aí que você precisa. Legal. Então, pessoal da edição aí, se puder colocar na tela o site para facilitar, buslog.com.br. Esse foi mais um episódio do Podercast. Obrigado, Antônio. Obrigado todo o time Buslog pela gentileza, pela parceria. Continuem contando com a gente. Como eu disse, é uma grande honra estar junto com vocês nesse projeto. Não, legal, Renan. Bom, te agradeço aí mais uma vez, não só o convite, né, mas o tempo de parceria aí e a solução hoje, né, que está disponível para a Buslog do ponto de vista sistêmico, da TMS, tem sido realmente um diferencial para a gente, né? Vou reforçar mais uma vez que continua sendo e vai ser, né, um dos temas principais aí. E espero aí que a turma que está vendo aí o podcast tenha gostado aí do conteúdo, né? Acho que a ideia da gente também é sempre poder compartilhar um pouco, né, daquilo que a gente está aprendendo, daquilo que a gente está vivendo, né, para que de alguma forma, né, ajude aí você que está assistindo nos desafios que você está vivendo, né? Acho que muitas vezes é mais fácil aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio erro, né? Sem dúvida. A gente vem aqui compartilhar um pouco de experiência aí também para que seja, né, produtivo aí para todo mundo. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos, uma honra. Obrigado. Pessoal, então, mais um Podercast nas redes sociais aí da 3R em breve, @3R Logtech. Um forte abraço a todos.